Bom, esse mundo sem fronteiras é um objetivo de concentradores do poder financeiro mundial, e então eles estão conseguindo levar adiante esse objetivo. A chamada globalização tem sido um instrumento desses concentradores de poder financeiro, e então o objetivo deles de criar um mundo sem fronteiras, em que as supostas leis do mercado prevaleçam, conforme a ideologia, nesse mundo, nem mesmo as leis do mercado prevalecem. É mais uma mentira, é mais um engodo que os manipuladores do poder mundial criaram e fomentam para fazer a predação do mundo, quer dizer, colocar tudo a seu serviço, escravizar praticamente todas as classes sociais, submeter as nações, destruir os estados nacionais, que seriam os seus instrumentos de defesa, para poder realizar, vamos dizer assim, todos os ganhos do oligopólio, do monopólio, sem defesa alguma para os cidadãos, ou seja, estados nacionais enfraquecidos, eleições em todos os países, em todas as supostas democracias inteiramente manipuladas pelo poder do dinheiro e pela mídia controlada por esses concentradores. Então, este é o mundo sem fronteiras que, inclusive, esses repórteres sem fronteiras e outras organizações patrocinadas por serviços secretos das potências hegemônicas estão fazendo aí. A demagogia que a gente tem visto na televisão. Ontem mesmo, na TV francesa, eu vi a maior parte do noticiário foi ocupada por uma manifestação dos supostos defensores dos direitos humanos no Tibete, justamente por uma organização chamada Repórteres Sem Fronteiras, que promovem os interesses aí do poder mundial. Então começaram a perturbar e perturbaram lá a questão da tocha olímpica, né, que estava em Paris, né, dos jogos que vão ser em Pequim, mas isso é apenas um exemplo. Esse fato me veio à mente em função dessa ideologia do poder mundial de criar supostamente um mundo sem fronteiras, mas este não é um mundo sem fronteiras dos idealistas, onde os valores humanos e a prosperidade pudessem ir adiante. Não é esse mundo, é um mundo sem fronteiras com essa característica, ou seja, impedir que as sociedades se organizem sob um Estado nacional próprio e defendam os interesses de seus cidadãos. Quer dizer, o mundo precisaria de políticas econômicas e sociais em que houvesse possibilidade de progresso para todos. E isso é a coisa mais inviabilizada no mundo atual, na medida em que ele tem sido objeto da globalização do tipo que é a imposta por esses potentados do dinheiro, que fizeram uma proliferação também de ativos financeiros brutal, quer dizer, enganaram o mundo praticamente, criando por meio da eletrônica, né, nos computadores, criando centenas de trilhões de dólares e euros, né, em ativos puramente falsos, sem base na realidade econômica, sem base, portanto, de apoio com algo que sirva para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, essa globalização, esse mundo sem fronteiras dos predadores, ele faz com que os próprios direitos sociais venham sendo reduzidos em todas as partes do mundo. Essa foi a linha da ideologia e do poder que predominou desde os anos 80, né? Que no Brasil correspondeu à chamada década perdida. Então, anos 80, 90, até há pouco,
veio prevalecendo esse mundo, inclusive prejudicando até os trabalhadores dos países desenvolvidos, né, com que eles chamam lá as delocalizações, ou seja, as transnacionais manipulam não só a finança, mas manipulam a produção, criando estabelecendo as suas bases onde elas podem ter mais vantagens, mais subsídios, menos impostos, mais exploração da mão de obra, e esse é o pessoal que defende os direitos humanos, supostamente, que invoca os direitos humanos, invoca os direitos das minorias, tudo apenas como pretexto para tirar ainda maior vantagem para a sua acumulação ilimitada de poder. Então, essa é a característica dessa globalização. Este mundo da globalização, em que as injustiças foram aumentando exponencialmente e as políticas econômicas e sociais contrariaram os ideais de progresso da humanidade, esse mundo dessa globalização está ficando desmoralizado. Nos próprios países centrais, analistas do setor financeiro, inclusive alguns bastante acatados pelo chamado establishment, eles já estão reconhecendo que esse mundo foi uma mentira, ou seja, a desregulamentação, né, que foi imposta nessa ideologia chamada neoliberal, essa conversa fiada toda, a desregulamentação facilitou, promoveu os abusos que esses agentes financeiros, né, os grandes bancos, fundos, fizeram, criando esses ativos, como eu disse, da ordem de centenas de trilhões de dólares. Quer dizer, então isso aí, esse mundo começou a desmoronar com a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Mas não foi só isso, eles criaram também títulos em cima de tudo que era coisa, de fusões especulativas, né? Só jogadas financeiras de diversos tipos. E isso tudo aí está ruindo como um castelo de cartas. Grandes bancos norte-americanos e europeus têm sido socorridos tanto pelos respectivos bancos centrais, com centenas de bilhões, a coisa está chegando a trilhões de dólares já nesse socorro. Então, as autoridades entram para salvar os problemas advindos da irresponsabilidade dos concentradores financeiros. Então, mais uma vez, isso demonstra que os governos das potências hegemônicas, nem falemos da periferia, isso tudo demonstra que esses governos são subordinados aos tais concentradores privados, poderosos e financeiros. E, ao mesmo tempo, está havendo investimentos nos bancos europeus e norte-americanos dos chamados fundos soberanos, que são de países asiáticos, sobretudo, né, e países exportadores de petróleo. Ou seja, esse sistema que se dizia competente, ele está precisando de socorro de todos os lados, no momento em que a sua irresponsabilidade e a sua cobiça criaram todo esse desastre financeiro, que está criando uma depressão que provavelmente igualará ou será ainda pior do que a depressão dos anos 30. A correção disso teria que ser de outra maneira, mas enquanto esse sistema político dominado pelo capital concentrador continuar prevalecendo, as respostas não vão ser as corretas. As respostas estão acontecendo, mas são respostas também danosas, que é emitir mais dinheiro ainda para socorrer essas falhas do sistema que decorrem da especulação, da ganância imensa, da acumulação de benefícios financeiros por esses predadores mundiais a que eu me referi. Então, para que
isso seja corrigido de outra maneira, que não faça a conta ser paga pelas sociedades, tanto as dos países lados centrais como as dos países periféricos, que vão perder muito também, e já foram saqueados de forma incrível também por esse sistema. Eu nem me referi a esse aspecto, né, do saqueio dos recursos reais dos países periféricos. Quer dizer, para que você tenha uma correção adequada disso, você teria que ter praticamente uma transformação profunda do ordenamento político e jurídico e com o restabelecimento de estados nacionais cuja política, cuja Constituição seja voltada para atender às necessidades e à produção dessas sociedades, que não seja um sistema econômico e social subordinado ao poder concentrado e concentrador do dinheiro, inclusive dinheiro artificialmente criado, e inclusive no caso das dívidas dos países chamados periféricos, vamos dizer assim, não desenvolvidos, você tem dívidas inteiramente criadas por esse próprio sistema, que é um sistema de expoliação dos países e aumentar pela capitalização de juros. Então, tudo isso precisa ser varrido, não há como consertar um sistema que criou todo esse desastre, apesar dos recursos que existem, tecnológicos e humanos no mundo, que poderiam ser mobilizados de forma correta. Então é isso aí que eu gostaria de deixar como a palavra que se deveria discutir no momento.